Aleluia. Eu quero compartilhar essa noite um princípio extremamente importante para a igreja. Eu quero falar sobre relacionamentos extraordinários. Aliás, eu tenho pregado sobre esse tema em muitas ocasiões e de várias formas, porque eu acredito que um dos maiores patrimônios que nós temos em nossas vidas são amizades. Quem tem um bom amigo aqui? Levante as mãos. Gente, o bom amigo vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Eu tenho aprendido uma coisa, que nem tudo o dinheiro compra, mas sempre um amigo abre uma porta. Tem muita coisa que o dinheiro não consegue fazer, mas se você tem um bom amigo, ele certamente vai te ajudar. E aqui nós poderíamos falar inúmeras experiências, tanto as minhas como a de vocês, como nós já fomos abençoados pelas amizades, não é verdade? Certamente o emprego onde você está hoje foi um amigo que te indicou. Certamente a mulher que você casou, o marido que você tem, foi um amigo que colocou vocês em relacionamento para que vocês se conhecessem pela primeira vez. Talvez a igreja onde você está congregando, ela foi indicação de um amigo. Enfim, amigos são joias preciosas. Amigos são importantes para a nossa vida. E com este entendimento, nós temos que aprender a desenvolver relacionamentos, porque não é uma coisa fácil desenvolver relacionamentos. Você não constrói boas amizades da noite para o dia, você não tem os seus melhores amigos apenas em 2 ou 3 anos de existência. Boas amizades, extraordinários relacionamentos é fruto de uma vida. Um tempo atrás eu estava conversando com os meus filhos e eles me perguntaram sobre amizades, como desenvolver amizades, como desenvolver relacionamentos. E eu falei para eles, primeiro você tem que entender as escalas relacionais. Primeira, você tem a escala dos conhecidos. Conhecido, eu conheço o cara da esquina, eu conheço aquele rapaz ali do trabalho, eu conheço aquele fulano lá, enfim. Depois você tem os colegas. Quem são os colegas? Aqueles que de alguma forma fazem alguma coisa com você. Estão na mesma sala de aula, estão no mesmo time de futebol treinando, estão assentados às vezes na mesma fileira de um banco de igreja. A terceira esfera são os amigos, são aqueles que já têm uma certa intimidade, frequentam a sua casa, talvez não com tanta frequência, mas você também frequenta a casa deles. E por fim, você tem os seus melhores amigos. Os melhores amigos são aqueles que não participam apenas das coisas que a vida oferece, mas ele tem acesso ao teu coração. Ele tem acesso aos teus sonhos, ele tem acesso aos seus objetivos. Ele é o camarada que realmente tem o poder de te mover e de te parar. Ele tem a capacidade de te exortar e de te encorajar. Os melhores amigos, como diz a Bíblia, eles são mais chegados do que irmãos. E principalmente esta última classe de melhores amigos, você só constrói depois de comer muito sal junto com ele. Quem já ouviu esse ditado da sua avó, né? Boas amizades, bons relacionamentos só acontecem após você assentar à mesa e comer muito, muito sal com eles. Bem, dentro desses conceitos, eu quero aqui trazer algumas verdades espirituais que vão nos ajudar a entender o que está no coração de Deus. Abra sua Bíblia em primeiro lugar, no livro de Salmos 119, no versículo 63, a Bíblia diz assim: companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Quem aqui é crente para valer? Diga amém. Eu tinha um amigo que dizia assim, quem é crente aqui até debaixo d'água? Aleluia. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos entender é que um cristão de verdade, ele nunca poderia dizer que o seu melhor amigo é um não cristão. Porque luz e trevas não andam juntas. Luz e trevas não podem compartilhar os mesmos ideais. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e eu perguntei para ele, quem é o seu melhor amigo? Ele disse, meu melhor amigo é fulano. Eu falei assim, mas fulano não é crente.
Aquele fulano, ele é adúltero, ele é mentiroso, que eu já peguei várias mentiras dele. Aquele rapaz, ele é encrenqueiro, ele é fofoqueiro. Como que ele pode ser o seu melhor amigo se você é crente? Ele falou assim, mas como assim? Melhor amigo tem que ser crente? Então quer dizer que você só faz amizade dentro da igreja? Eu falei, não, é uma questão de compatibilidade. Você pode ter conhecidos, você pode ter colegas, você pode ter amigo. Eu te perguntei quem é o seu melhor amigo. Então é muito difícil um cristão ter como seu melhor amigo aquele que pode te mover, aquele que pode te parar, aquele que pode te exortar, aquele que realmente pode entrar nos sonhos profundos do seu coração, se ele não é crente. Por quê? O homem natural, como diz 1 Coríntios capítulo 2, não entende as coisas de Deus. Como que ele vai entender o que Deus está fazendo na sua vida e poder te encorajar, se ela lhe parece loucura? É incompatível. Então, eu costumo dizer que nós cristãos, nós podemos começar a construir bons relacionamentos, que possivelmente poderão se tornar os nossos melhores amigos, quando, através dos relacionamentos de um conhecido, você prega o evangelho, ele se converte, depois ele se torna seu colega fazendo coisas juntos, depois ele se torna seu amigo, e quem sabe, um bom amigo, após você comer muitos quilos de sal junto com ele. Então, muito importante, como é que eu desenvolvo boas amizades? Eu as desenvolvo a partir de relacionamentos que têm o mesmo propósito. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Se você não tiver pessoas que estão, pelo menos, no mesmo livro, nem sempre na mesma página, dificilmente você vai conseguir desfrutar de bons relacionamentos. Pega esse primeiro conceito aí, tá? Isso é extremamente poderoso. Abra comigo o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Você vai ver o que esse texto fala dentro deste mesmo conceito que nós estamos tratando aqui. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigos mais chegados do que irmão. Então, a primeira coisa que eu quero que você pare para pensar, com quem que você está construindo relacionamentos, para que amanhã, verdadeiramente, você pode dizer, eu tenho esse cara que realmente é um brother, eu tenho esse cara que realmente toca a minha vida, que realmente para a minha vida. Isso é extremamente importante. O segundo ponto, eu quero que você pare para pensar a respeito de como nós vamos desenvolver amizades com propósito. Se eu só construo amizade que tem o mesmo propósito, como que eu vou construir esses propósitos na amizade? Vá comigo para Marcos capítulo 10, versículo 43. Marcos capítulo 10, versículo 43. O texto diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servos de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Nós devemos ter amigos para servir. Você não tem amigos para usá-los. Você tem amigos para ser uma bênção na vida deles. Você tem amigos para dizer assim, olha, eu estou numa relação com você, nós vamos comer alguns quilos de sal juntos, mas nesta relação, eu e você temos que entender que eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu estou aqui para enriquecer a sua vida. Muito mais do que o benefício que eu vou ter da sua amizade, eu estou de olho no benefício que você vai ter na minha amizade. Agora, pense esse conceito vindo dos dois lados. Se você tem um amigo que olha para você dizendo, eu vou te enriquecer, você vai se tornar uma pessoa melhor andando comigo, você vai conseguir chegar onde você não chegaria sozinho. E, do outro lado, esse mesmo sentimento permeia o coração, essas amizades eu costumo dizer que é a amizade do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. Eu ganho, você ganha. Você ganha e eu ganho. Nós ganhamos com isso.
Porque não existe você chegar ao nível de melhor amigo de alguém que é sanguessuga. É impossível. É impossível. Se você está numa relação onde a outra parte nunca chega junto, a outra parte nunca contribui, a outra parte não te ajuda a você crescer, dificilmente essa amizade cresce e se desenvolve. Mas, pelo contrário, se ela permanecer por muito tempo, ela começa a gerar doenças relacionais. Doenças relacionais. Tanto é que o texto, por exemplo, que o Eric leu hoje, fala que a árvore que estando em mim e não der fruto, ela é cortada e lançada fora. Por quê? Porque na relação entre céus e terra, entre nós e o Senhor, nós recebemos a vida de Deus e damos frutos. Recebemos os dons do Senhor e servimos uns aos outros. Tudo que a gente recebe não estanca em nós mesmos. Precisamos aprender a nos relacionar dentro de uma perspectiva em que ambos na relação são bem-vindos, ambos são abençoados, ambos conseguem frutificar um na vida do outro. Isso se desdobra, às vezes, na própria relação da igreja. Por quê? Se a gente não parar para pensar, a gente acaba construindo uma comunidade sanguessuga. Porque se os relacionamentos são assim, automaticamente o aglomeramento de muitos relacionamentos sanguessuga gera o quê? Uma igreja de consumidor, não de empreendedor. Gera uma igreja que não vem para servir, mas vem para ser servida. É uma igreja de espectador, não uma igreja de empreendedor. Imagina se você está numa igreja dessa, você está num relacionamento deste, você está num casamento como esse, vai ficar impossível essa questão evoluir para o bem, para uma boa amizade, para um bom relacionamento. Por que, queridos, eu estou falando isso? Eu estou aqui morando nos Estados Unidos faz mais ou menos uns 7 anos, e uma das coisas que eu mais tenho percebido aqui, como tem vindo de fora, talvez você esteja aqui 20 anos, 30, nem perceba mais, são as faltas de amizades. Como o homem de Deus, a mulher de Deus, como as famílias morrem às mínguas nos Estados Unidos porque não tem bons amigos. Quem já sentiu falta de bons amigos aqui nos Estados Unidos? Diga amém. Olha assim, quase 100% da igreja. Por que será? Por que o diabo ele não quer que você desenvolva boas relações? Porque ele sabe que no dia que você cair, quem é que vai te levantar? No dia que você esfriar, quem é que vai te aquecer? No dia que você cansar, quem vai te encorajar para você seguir adiante? O solitário, como diz Provérbios, capítulo 18, versículo 1, ele busca o seu próprio interesse. Ele não tem como dar e receber e dar. Então eu volto ao início desta mensagem dizendo, relacionamentos não acontecem por acaso. Relacionamentos acontecem propositalmente. E se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho que encontrar na minha comunidade, eu tenho que encontrar dentro dos meus relacionamentos de homens da luz, filhos da luz, com quem eu vou comer esses quilos de sal, para que daqui a algum tempo eu esteja dentro do coração dele, ele esteja dentro do meu coração, e juntos nós possamos se tornar instrumentos da manifestação da glória do Senhor. Diga amém por isso. Agora, tente imaginar como bons amigos constroem juntos. Você quer ver uma boa amizade? Que ambos ganhavam, que ambos cresciam, que eles não estavam nem um pouco interessados apenas nos seus próprios interesses? Jonatas e Davi. A Bíblia nos fala que Israel veio da teocracia, ou seja, Deus governava por intermédio dos juízes, dos profetas, e Israel pediu por um rei. O primeiro rei de Israel foi quem? Saul. Saul morreu, automaticamente a sucessão seria para o filho. Mas olha que coisa interessante. Jonatas entendia que Deus havia escolhido Davi, e não a ele. Jonatas poderia ter lutado por sua cadeira no trono, mas ele entendeu a profecia sobre Davi. Então ele protegeu o seu amigo Davi do pai que estava furioso e invejoso, queria matar. Jonatas, ele encorajou Davi a ocupar o seu posto para que o propósito de Deus se cumprisse. Então, amizades construídas no reino
Não são amizades que olham para os seus próprios interesses. Não são amizades que olham para apenas a provisão das suas necessidades, mas, acima de tudo, amizades no reino, elas promovem a manifestação dos céus na terra. Ela promove o cumprimento da vontade profética. Toda amizade que você desenvolve tem que passar pelo teste do quanto Deus está se manifestando por intermédio dela. O quanto Deus está cumprindo o seu propósito por intermédio dela. Nós temos que abrir os nossos olhos para esse conceito, porque senão você está desenvolvendo uma amizade que não vai abençoar você da forma como deveria. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia continua nos dizendo de que as amizades que nós temos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, vamos ler lá? Elas têm que nos ajudar, não apenas nós servirmos ao Senhor, a nossa geração, mas também a gente evoluir no nosso dom. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tente imaginar o seguinte, gente. As boas amizades, os relacionamentos extraordinários, que servem para que o propósito de Deus se cumpra, ele tem que olhar para você e dizer assim: eu sei o dom que está na sua vida, eu sei a graça de Deus que está sobre a sua vida. E a partir de então, eu e você não estamos numa relação de competição. Como Jonatas e Davi, eu não estou aqui para simplesmente fazer uso da amizade para benefício pessoal, mas acima de tudo, eu uso a minha amizade para encorajar você a ser melhor no seu dom, para encorajar você a servir no seu dom, aquele que o Senhor te deu. E com isso acabam as competições. Gente, ciúmes não é uma característica de uma boa amizade. Ciúmes é característica de gente invejosa. Ciúmes é característica de quem não tem prazer na vitória do outro. Ciúmes é característica de alguém que não é confiável, porque gente ciumenta faz besteira no meio do caminho. E o texto está dizendo assim, olha, se um serve, fala como os oráculos, se outro faça, enfim, né, Romanos 12 fala sobre isso, 1 Coríntios 12 também fala um pouquinho mais sobre isso. Será que os seus amigos, muito mais do que comer churrasco juntos, será que os seus amigos, muito mais do que ter um dia de passeio juntos, será que os seus amigos estão ouvindo as profecias às quais você tem sido alvo? Será que os seus amigos entendem o dom que há sobre a sua vida e estão te ajudando a você não se perder pelo meio do caminho, a tomar decisões que te afastem do dom, apenas aproveitando oportunidades? Bons amigos, como eu disse no início, eles te param e eles te motivam. Eles têm o poder de entrar no teu coração, o poder de entrar na sua vida e te esclarecer a respeito das verdades espirituais. Mas como que você vai desenvolver relacionamentos como esse? Vou dizer pela milésima vez, somente tendo tempo de mesa, somente tendo tempo comendo sal junto, para que ele veja o que Deus está fazendo na sua vida, para que ele saiba o que Deus está construindo lá. E é muito interessante isso, por quê? Porque às vezes a nossa tendência é sempre valorizar o novo e desprezar o antigo. É sempre valorizar aquele que está chegando e desprezar aquele que já está conosco há muito e muito tempo. É tendência do ser humano isso. Pode observar, chega um camarada novo, então toda a atenção é voltada para ele e a gente fica preocupado, mas espera um pouquinho. Esse camarada pode entrar na turma, nós não somos uma sociedade secreta onde somos exclusivistas. Pelo contrário, nós somos uma sociedade inclusiva. Todos são bem-vindos a participar da nossa comunidade chamada Igreja de Cristo aqui em Filadélfia. No entanto, nós temos que parar para pensar, em tempos de amizades, as pessoas sabem o que Deus está construindo na sua vida? Ou não?
As pessoas realmente entendem o seu dom? Elas realmente podem te encorajar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer? Gente, como isso é importante. Isso é extremamente significativo. Eu me lembro alguns anos atrás, não vou falar o nome, um amigo meu chegou e ele me pediu um conselho, amigo chegado, me falou: poxa, Marcelo, eu estou tentando fazer isso e tal, estou pensando que isso é uma graça, um favor. Eu falei assim: cara, sinto muito te dizer, mas eu ando com você há muitos anos, eu nunca vi o Senhor falar uma palavra a respeito disso na sua vida. Eu nunca vi o Senhor te dar uma direção com relação a isso. E pior, essa decisão que você está querendo tomar, ela vai contrária a tudo que eu já vi Deus construir na sua vida. Ela é contrária a tudo que Deus falou profeticamente, tudo que Deus construiu ao longo dos anos. E aquele dia aquele rapaz olhou para mim nos meus olhos e falou assim: como é bom ter um amigo. Como é bom ter alguém que realmente pode nos parar. Porque, preste atenção, quem pode nos parar somente é aquele que nos move. Se chegar um doido varrido aqui, começar a te xingar e falar mal da sua vida, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Mas se um amigo que você considera liberar uma palavra na sua vida, você vai refletir a noite inteira, você vai refletir a semana inteira, aquilo vai ter um peso no seu coração e vai ter forças de decisão. Então eu fico me perguntando, se a amizade é um dos patrimônios mais importantes do ser humano, e nós não construímos boas amizades ao longo de uma semana, nem de um mês, por que que nós estamos com tanta dificuldade de nos relacionar? Alguma coisa está errada, a gente tem que vencer isso. Nós temos que parar e dizer: mas eu estou fazendo a minha parte? Eu estou me abrindo para os relacionamentos? Eu estou me abrindo para se assentar à mesa? Eu costumo dizer que às vezes nós somos como homens, a diferença entre homem e mulher marcando o encontro. Se você pegar para um homem e falar assim, duas famílias, né, os dois homens vão se encontrar para marcar um jantar. Eles vão, ficam lá 2, 3, 4 horas conversando. Quando voltam para casa, a mulher pergunta: e aí, marcou o encontro? Fala assim: a gente vai conversar para ver qual que é o dia melhor. Fala assim: pô, mas eles ficaram 3, 4 horas conversando, não chegaram a um acordo? Aí vamos inverter. Nesses casais, as mulheres vão conversar. E aí, como que foi a conversa? Foi ótimo, vocês marcaram o encontro assim, vai ser quarta-feira que vem, nós vamos no restaurante tal, nós pretendemos comer essa comida e outra coisa. Eu preciso de um vestido novo, porque os meus já estão antigos. A mulher, ela tem esse poder de decisão, e os homens às vezes são mais assim, né, vagarosos nessas tomadas de decisões. Bem, o fato é que, se a amizade é um dos bens mais importantes que temos na vida, e amigos são mais chegados do que irmão, e não é todo mundo que poderá chegar à categoria de melhor amigo, por que que estamos perdendo tempo, gastando este tempo com coisas que não são tão importantes? Você tem que ser inteligente, querido. Você tem que ser sábio no uso do seu tempo. Você tem que ser sábio na forma como você constrói amizades. Porque senão, no dia da angústia, no dia dos problemas, no dia das dificuldades, você vai perceber, e aquele ditado que todo mundo diz: você só conhece um verdadeiro amigo nas dificuldades. Quem já ouviu isso aqui, diga amém. Porque na realidade a gente gasta muito tempo com gente que não deveria nem estar sentada à mesa com a gente. Por isso que quando vem a luta eles vão embora, porque eles nunca nem deveriam estar ali. Nas minhas dificuldades, porque como ministro, né, plantando igrejas aí no mundo inteiro, já passei várias situações. Eu poderia dizer de todo o coração, eu fui pouquíssimo decepcionado nos meus relacionamentos. Eu fui pouquíssimos decepcionados naqueles que eu considero amigos de verdade. Por quê? Porque ao longo da caminhada, eu também fui dando um step back, eu também fui dando um tempinho nas amizades, que eram sanguessuga. Lógico que eu servi, eu nunca abandonei ninguém, nunca deixei ninguém ao desprezo, mas você tem que entender uma coisa: amar é um dever, amar é uma obrigação, gostar e desenvolver relacionamento é um direito. Você está comigo aqui ou não? E às vezes nós confundimos entre obrigação, dever com direito. A Bíblia fala que nós devemos o amor a todos.
Seja ele branco, negro, rico, pobre, pecador, miseravelmente pecador, você tem que amá-lo de qualquer forma. O cara que erra com você, fala mal de você, te trai pelas costas, você tem que amá-lo de qualquer forma. Você não tem opção no amor. Mas no que diz respeito a você gostar da pessoa, a você trazê-la à mesa da comunhão, para quem sabe se tornar amigo ou melhor amigo, é um direito. E também deveria ser uma responsabilidade, porque se você não construir boas amizades ao longo do tempo, quando chegar o dia mau, você vai se arrepender drasticamente e não ter feito amizades. Drasticamente, drasticamente. Quem está comigo, diga amém. Por quê? É no tempo da aflição que você vê o verdadeiro amigo, daquele que ficou muito tempo sentado à mesa com você. Provérbios capítulo 17, versículo 17, vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Texto muito conhecido aqui, Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. É assim que a vida funciona. É assim que, de fato, você entende os Jonatas na sua vida. Você entende as pessoas que realmente vão colocar os interesses de Deus na amizade em primeiro lugar. Que realmente são pessoas que não vão te desvirtuar no meio do caminho. Por que isso é importante? Porque é assim que a vida acontece. É assim que o reino de Deus se movimenta. E nós não podemos fugir do eixo por onde a vida acontece. Olha que interessante essa questão aqui. Vamos ver agora o contrário. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Esse texto, nós precisamos prestar muita atenção. Muita atenção. Olha o que diz assim: não vos enganeis, as más conversações, outras versões diz, as más companhias, elas fazem o quê? Corrompem o quê? Os bons costumes. Então você não pode trazer à mesa gente que tem conversação ruim. Eu costumo dizer que as minhas visitas pastorais duram até começar a falar mal dos outros. Quando começou a falar mal dos outros, eu falei assim, a unção foi embora, o Espírito não está mais se movendo aqui, eu acho que está na hora da saída pela direita. Lembra do leão da montanha? Saída pela direita. Porque as más conversações, elas são como câncer. Elas vão entrando, elas vão corrompendo o quê? Principalmente os bons costumes. Eu estava numa conversa com meus filhos esse tempo atrás, e eles já estão naquela idade de saber com quem vão casar. Imagina, gente, eu com 10 anos de idade estava jogando bolinha de gude na rua. Eu com 10 anos de idade, meu Deus, eu nem sabia que eu era gente direito. Hoje em dia, com 10 anos de idade, os meninos já estão pensando com quem vão casar. E eu peguei uns 4, 5 conceitos ali para ele e falei assim, primeira coisa, você tem que casar com alguém que ame mais a Deus do que você. Essa é a primeira grande verdade para casar com alguém. Segundo, você tem que casar com alguém que tenha os mesmos costumes, os mesmos valores da vida que você tem. Terceiro, vocês têm que gostar, não tudo, mas a maioria das coisas que um e o outro gostam. Porque como que você vai desenvolver boas amizades se vocês gostam de coisas muito diferentes? E fui descrevendo os conceitos. Mas eu parei mais naquele conceito sobre conceitos e costumes. Por quê? Falei, vocês vão casar lá para os seus 19, 20 anos de idade. O papai vai ter investido 20 anos da vida dele. 20 anos para te ensinar o que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é mal, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é do céu, o que é do inferno. E se você abrir o seu coração para uma pessoa que não tem esses mesmos padrões morais, esses mesmos padrões éticos, ela vai distorcer e vai matar tudo o que eu plantei ao longo de uma vida no seu coração. Eles pegaram aquilo
e eu acredito que vai ser uma referência para a vida deles, mas o mesmo para nós. A gente, às vezes, irmãos, esquece de que existem esferas da nossa vida. Quando você está evangelizando o bandido, você está evangelizando a prostituta, está evangelizando o adúltero, o pornográfico, você está evangelizando gente que não presta, gente que está indo para o inferno. Então, você não tem que escolher quem evangelizar. Aliás, quanto mais perdido, mais o seu amor por ele tem que aumentar, no termos de evangelismo. Agora, quando nós falamos sobre se assentar na mesa da comunhão e desenvolver relacionamentos extraordinários, você não pode se assentar com gente que tem conversa corrosiva. Porque é pior do que catapora isso daí, irmão. Acho que nem existe catapora mais, existe? Uma doença está em extinção, graças a Deus. Mas pensa numa coisa que pega. Porque aquilo começa a entrar no seu coração, aquilo começa a trazer dúvida das relações, aquilo começa a pôr em dúvida o caráter das pessoas e começam a corromper. Eu tenho um hábito, se você tiver esse mesmo hábito, eu vou amar que você tenha o mesmo hábito. Quando a pessoa começa a ser muito crítica, fala muito mal do outro, eu chamo a atenção dela uma vez, eu chamo a atenção dela 2 vezes, na terceira, eu já não dou muito mais meu tempo para ela. A pessoa chega e fala, opa, Deus, está tudo bem. Eu já dou uma saidinha, por quê? Porque é uma diferença entre você amar, que é um dever, e você gostar ao ponto de chamar a mesa da comunhão. Quem está comigo, diga amém. É o que a Bíblia diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem. Eu vou contra a verdade da Bíblia, eu vou querer ser mais santo do que o que a Bíblia diz? Eu, pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que se afastar da aparência do mal e saber escolher as suas amizades, senão você tem um problema seríssimo. Quer ver outra coisa interessante que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vai lá para Provérbios, capítulo 16, versículo 28. Provérbios é o livro dos relacionamentos, né? Se você quer ter bons relacionamentos, Provérbios, capítulo 16, versículo 28. Deixa eu confirmar aqui. Olha o que diz o texto aqui. O homem perverso espalha as contendas, e o difamador separa os melhores amigos. Então, eu tenho um hábito, quando a pessoa começa a falar mal da outra, eu falo assim, mas cara, não seria bom, gentilmente, né? Não seria bom esperar que a pessoa se assentasse com a gente? No mínimo, seria justo para ela se defender das suas acusações, não é verdade? Já que você tem uma questão muito séria, a Bíblia fala, se você tem uma queixa contra o irmão, vai ter com ele. Então, nós temos que ser essa ponte, às vezes, para conectar amizades que estão se destruindo por coisas bobas. Mas quando o perverso existe, porque o perverso ele é mentiroso. Deixa eu te dar um contexto do perverso aqui. Ele gosta de você e ele quer ter o domínio da sua amizade. Ele tem ciúmes do outro amigo. Na realidade, ele é imaturo, ele é criança, ele é perverso. O que ele faz? Para ter a sua atenção exclusiva, ele começa a jogar areia no ventilador. Ele começa a falar mal do outro por causa dos ciúmes. E ele começa a destruir as amizades. Eu já vi isso dezenas de vezes acontecendo. Por quê? Porque ele é imaturo, ele é carnal, alimentado pelos ciúmes, e a sua perversidade destrói as melhores amizades. Voltando ao início, amizade são um dos maiores patrimônios que a gente tem. Por incrível que pareça, meus filhos são muito proféticos, eu louvo a Deus por eles. Nós estávamos tomando banho, e ele nem sabia que era essa mensagem que eu vou pregar. Sabe o que ele começou a perguntar para mim no banho? Papai, quem são os seus melhores amigos? Eu falei, meus melhores amigos são esse. Quantos anos tem as suas amizades? Eu comecei a falar para eles, as minhas amizades, eu tenho amizade de 40 anos, eu tenho amizade de 45 anos, eu tenho amizade de 53 anos de idade, né, que foram meus primos que nasceram praticamente junto comigo. E ele começou a olhar e disse, mas pai, suas amizades são longas. Eu falei, sim. Você quer conhecer o caráter de um homem? Quem quer conhecer o caráter de um homem aqui? Quem quer conhecer o caráter de uma pessoa? Diga amém. Olha as amizades dele. Gente com amizade curta não presta. Escuta o que eu estou te falando. Gente com amizade curta não vale nada.
Se o camarada tem uma amizade aqui, aquela amizade não vai de nada a lugar nenhum. Aí ele começa outra amizade ali, não vai de nada a lugar nenhum. Começa outra amizade lá, não vai de nada a lugar nenhum. Quer um conselho? Fuja desse tipo de gente. Fuja desse tipo de gente, porque ele é perverso e ele vai atrapalhar a sua caminhada. Mas pastor, não devo evangelizar? Sim, evangelizar sim, amar sempre. Gostar é um direito. Assentar-se à mesa é um direito que você tem que ter na sua vida. Glória a Deus por isso. Quem está ouvindo essa palavra de Deus, diga amém. Olha o que o mesmo texto nos fala. Diz assim que a pessoa fofoqueira, e Deus assim, ele é sério com isso, né? Deus, ele detesta 6 coisas e a 7ª ele abomina. O irmão que espalha contenda entre irmãos. Então tente imaginar assim, uma pessoa que ela é fofoqueira. Porque todos nós precisamos de confidentes. Irmão, ninguém aguenta ficar guardando as coisas só para si. Às vezes quando a gente abre para alguém, não dá um alívio, não dá? Poxa, parece que abriu a válvula de despressurização e... É tão gostoso, não é verdade? Você tem um amigo, você pode ir na casa dele, bate um papo. Às vezes é um probleminha bobo que você tem ali com a esposa, com o marido, um bobo na criação dos filhos, ou no emprego, no trabalho, mas que está te inchando, que está te estourando por dentro. No entanto, quando você fala com um amigo, aquilo te despressuriza. Agora, não tem coisa pior. Eu, como pastor, já atendi muita gente assim, do que você ser traído pela confiança. A Bíblia nos ensina que é mais fácil você conquistar uma cidade do que você ganhar de volta o coração do irmão ferido. Por quê? Porque quando você abre o coração para alguém, quando você fala para ela a respeito das suas necessidades, o que você está dizendo? Eu estou num ambiente de segurança, eu estou num ambiente de confiança, e eu penso que as coisas vão ser mantidas em segredo. De repente, quando você percebe a torcida do Corinthians inteiro, está olhando para você com aquele olho torcido, e o que era uma situação virou um problemão enorme, porque não tem como você manter boas amizades com fofoqueiro. Nas minhas amizades mais profundas, eu tenho uma coisa que eu chamo de área de segurança. Repita comigo, área de segurança. O que é área de segurança? É uma esfera que eu tenho nas minhas amizades, onde eu conto as minhas tentações, onde eu conto os meus problemas, onde eu conto os meus pecados, onde eu conto as minhas falhas, onde eles sabem a minha vida nua e crua. Eu costumo dizer que as pessoas que fazem parte dessa esfera, que eu chamo essa área de segurança, têm a chance de errar comigo uma vez só, porque eu não dou para ela a segunda chance. É extremamente importante você ter gente na sua área de segurança, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos sarados. Se você não desenvolveu amizades ao ponto, cara, de que você não precisa ter performance, você pode ser você, com os seus erros, com as suas falhas, com os seus defeitos. E as pessoas não te amam pelo aquilo que você faz, mas elas te amam por aquilo que você é. Eu vou te falar, você tem uma vida miserável. Você tem uma vida muito frágil, uma vida que não vai ter sustentação por muito tempo. Acorde para o que Deus está falando aqui. Há tempo de você construir boas amizades. Há tempo de você realmente rever os seus conceitos e os seus valores. Então, por um lado, a gente entende, amizade é o bem mais precioso que alguém pode ter na vida. Por outro lado, a gente sabe que a amizade não se constrói da noite para o dia. E nós temos aqui nessa mensagem muito simples, muito prática, alguns conceitos. Com quem e com quem não desenvolver amizade. O que você vai fazer essa noite? Eu queria que você fizesse uma análise na sua vida agora, de coração. Pergunte para você mesmo, depois de tantos anos de vida, com quem que eu construí amizades? Se eu pudesse listar aqui hoje, na palma da minha mão, 5 bons amigos, nem estou dizendo melhores amigos, tá? Bons amigos, quem seriam os seus amigos?
Se você pudesse listar aqui a sua esfera de segurança, a sua área de segurança, onde você pode contar suas fraquezas, seus pecados, suas falhas e continuar sendo amado, quem seriam essas pessoas? Cada dia que passa, o mundo vai estar mais egoísta, as pessoas mais preocupadas consigo mesmas, e é tempo de você acordar para os bons relacionamentos. É tempo de você acordar para as boas amizades. Uma das razões porque nós estamos edificando uma igreja nos pequenos grupos é para isso. Os pequenos grupos, eles vão te ajudar a você ter amigos verdadeiros, amigos comprometidos com Jesus, amigos comprometidos com uma visão de uma igreja local, amigos que de fato vão procurar o interesse de Deus na sua vida, muito mais do que os seus próprios interesses, amigos de mutualidade, vão ajudar, vão ser ajudados, amigos que vão criar a esfera de segurança, amigos que na realidade vão ajudar a desenvolver o caráter de Jesus na sua vida. O meu conselho é que a partir do dia 9, você, como homem de Deus, como mulher de Deus, inteligente, uma pessoa que entende o que a Bíblia ensina, você procure se assentar num pequeno grupo. Você procure encontrar alguém que você tenha relacionamento com ele, que você tenha empatia, que você confia no caráter, alguém que realmente você quer assentar-se à mesa com ele e ele assentar-se à sua mesa, para que juntos o Senhor venha e se assente à mesa conosco, e a gente ceie com o Senhor, e o Senhor ceie conosco. Mas uma coisa a gente não pode, é continuar sem amizades, em nome de Jesus. Amém? Olha para o lado e diga assim, você é bom para valer. Vai lá, diga assim, você é bom para valer, mas você não é tão bom assim para andar sozinho. Vira para o lado e diga assim, ó, você é o cara, mas você não é o cara para andar sozinho. Glória a Deus. Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Então, gente, eu quero deixar esse conselho. Eu gosto dessas mensagens práticas, eu gosto dessas mensagens assim que talvez a gente não saia daqui assim tão aleluiado, vendo anjos, serafins e querubins, mas a gente sai com uma lição para a vida. Eu sei que boas amizades constroem, eu sei que más amizades destroem, e eu sei que a mesa da comunhão é o lugar onde Deus se assenta para trazer os céus para a terra. Quantos querem aplaudir ao Senhor por isso? Diga amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado, Pai, porque nós somos instruídos em termos muito práticos, mas muito necessários para a vida hoje. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a criarmos os nossos grupos de comunhão, a criarmos nossos grupos de relacionamento, a criarmos os nossos grupos pequenos, Deus, onde realmente nós vamos assentar à mesa com eles e ver, Deus, a sua graça, o seu favor de forma extraordinária. Eu abençoo os meus irmãos. Pai, eu oro para aquele que foi ferido nas amizades. Eu oro para aquele que não acredita mais em bons amigos. Eu oro por aquele, Senhor, que foi traído por pessoas. Eu oro, Pai, para que ele volte a acreditar no ser humano. Ele volte a acreditar nos bons relacionamentos. Eu oro para que ele encontre um bom amigo. Em o nome de Jesus, eu os abençoo. Quem diz amém a essa oração? Amém. Aleluia. Não vá embora. E quem sabe você não começa a praticar essa mensagem agora, convidando essa pessoa para sentar na mesa da comunhão e tomar um café com você lá embaixo, no nosso espaço gourmet, tá bom? Vão na paz e até semana que vem, em nome de Jesus.